No nosso último encontro, nós analisamos o Salmo 34, onde compreendemos a proteção estrutural da psique, aquela certeza de que, mesmo diante das aflições e com o coração quebrantado, os nossos ossos essenciais permanecem guardados e intactos. Agora, ao entrarmos no Salmo 35, a psique nos conduz a um cenário de intensa batalha e confronto. Na prática clínica contemporânea, após o cliente se fortalecer internamente, ele frequentemente se depara com os ataques ferozes das projeções externas. A inveja, as difamações e a hostilidade daqueles que tentam sabotar o seu processo de individuação. O Salmo 35 é o hino do enfrentamento ético, da perseguição e do clamor por justiça psíquica. É o relato do cliente que, diante de ataques injustos e do esgotamento das suas defesas egóicas, convoca o poder do seu próprio centro regulador para guerrear em seu favor, desarmando as forças da sombra coletiva. Vamos analisar cada versículo com profundidade analítica e sensibilidade humana, compreendendo como vencer as batalhas ocultas da nossa mente. Antes, porém, peço que se inscrevam no meu canal e curta esse vídeo. Versículo 1 a 3. Pleiteia, Senhor, com os que pleteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em meu socorro. Tira da lança e fecha o caminho aos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. O salmo começa com um clamor de urgência militar. O cliente se vê cercado por forças hostis e reconhece que o seu ego sozinho não tem estrutura para vencer essa guerra. Pleitear e pelejar, invocando o Senhor, significa convocar o si mesmo para assumir o controle da situação. Os instrumentos de defesa e ataque: o escudo, a rodela e a lança, representam arquétipos de proteção e assertividade que o inconsciente ativa quando estamos sob severa pressão. O pedido mais profundo aqui é: dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Na clínica contemporânea, quando o cliente está paralisado pelo medo da rejeição ou por perseguições no ambiente de trabalho ou familiar, a voz interna do si mesmo ressoa como uma âncora, validando a sua identificação e trazendo a certeza absoluta de que ele está seguro em sua própria verdade. Versículo 4 a 6. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Voltem atrás e empalidecem os que contra mim tentam o mal. Sejam como a moinha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso,
e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Estes versículos descrevem o processo de desintegração e dispersão das forças neuróticas. Aqueles que buscam a vida do cliente são quem? As projeções destrutivas e os complexos que tentam drenar a sua libido e sugar a sua energia vital. Desejar que eles sejam como a moinha diante do vento significa tirar o peso e a importância dessas agressões externas. O anjo do Senhor, que no salmo anterior acampava para proteger, aqui assume uma função ativa de perseguição contra o mal. Fazer com que o caminho dos perseguidores seja tenebroso e escorregadio representa a perda de apoio e de forças das dinâmicas tóxicas. Quando o cliente se alinha com o seu centro, as armadilhas armadas contra ele perdem o fundamento e os agressores acabam escorregando na própria maldade e na própria ignorância. Versículos 7 e 8. Pois sem causa encobriram de mim a rede na cova, sem causa cavaram uma cova para a minha alma. Venha sobre ele a destruição de improviso e apanhe-o a rede que ele próprio encobriu. Caia ele nessa mesma destruição. O texto toca na dor da injustiça, o ataque sem causa. Na terapia, frequentemente, atendemos clientes que são alvos de intrigas e armadilhas simplesmente por terem decidido brilhar, mudar de postura ou sair de um sistema disfuncional. A rede na cova representa as tramas ocultas, a manipulação psicológica e os jogos mentais que tentam fazer o indivíduo duvidar de si mesmo. O Salmo revela uma lei psicológica implacável de ação e reação. O efeito bumerangue da sombra. Aquela que projeta maldade e tenta cavar uma cova para a alma alheia acaba caindo na própria armadilha que teceu. A destruição de improviso é o colapso do próprio neurótico quando confrontado com a verdade inabalável do cliente integrado. Versículo 9 e 10. E a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é o mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Aqui acontece uma belíssima transição do medo para a celebração e para o alívio físico e emocional. A alma se alegra no si mesmo, porque testemunha a justiça sendo feita. Note o retorno da metáfora dos ossos. Todos os meus ossos dirão. Como vimos, os ossos são a nossa estrutura esquelética arquetípica.
Quando a perseguição cessa e a verdade prevalece, até o corpo físico do cliente sente um relaxamento e a libertação da couraça muscular da ansiedade. O pobre e necessitado é o ego vulnerável que estava sendo roubado em sua energia vital por pessoas e ambientes sugadores. O si mesmo intervém como a força maior que resgata o indivíduo das mãos daquilo que parecia ser muito mais forte do que ele. Versículo 11 a 14. Levantaram-se falsos testemunhas. Perguntaram-me coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, para o desamparo da minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum. Portava-me como se fora meu amigo ou irmão. Andava encurvado e lamentando. Quem não viu isso, né, na vida? Estes versículos descrevem o ápice da decepção relacional, a traição e a ingratidão. As falsas testemunhas são as calúnias que tentam assassinar a reputação do cliente. E dói. Quem já viveu isso aí na carne? O texto mostra a generosidade do cliente que no passado se importou, vestiu pano de saco, jejuou e chorou pela dor daqueles que agora o atacam. Ele agiu como amigo e irmão, andou encurvado em solidariedade. É triste. Na clínica de hoje, essa é a ferida profunda do cliente empático que se dedicou a salvar pessoas tóxicas, narcisistas ou sistemas familiares doentes e recebeu em troca o desprezo, a agressão e o mal pelo bem. Eu estou rindo, mas é triste, tá? Encurvar-se aqui representa o peso da decepção que esmaga o peito e gera o desamparo da alma. Versículo 15 a 18, acho que até chorei. Mas eles, com a minha claudicação, se alegravam e se congregavam e rasgavam-me e não cessaram com hipocrisias zombadoras nas festas. Rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muito povo te louvarei. A covardia dos perseguidores se revela quando eles celebram a claudicação do justo, ou seja, o momento em que o cliente manca, fraqueja ou demonstra dor. Os hipócritas zombadores representam o tribunal da massa coletiva. Ai, como são injustas. A fofoca de corredor, as pessoas que mascaram a própria incompetência existencial, destruindo quem tenta evoluir. O clamor, até quando verás isto? Expressa o limite da paciência humana diante do cinismo alheio. O cliente pede o resgate das suas assolações. O estado de terra arrasada emocional. Mas repare, ele não desiste.
ele promete louvor na grande congregação. O que significa que ele não vai se esconder no isolamento da depressão. Ele vai sustentar a sua persona de forma altiva e dar o seu testemunho de superação publicamente. Não desiste. Versículo 19 a 22. Não se alegrem de mim os que são meus inimigos sem causa, nem acenem com os olhos que me odeiam sem motivo, pois não falam de paz, antes inventam mentiras contra os quietos da terra. E escancaram a sua boca contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu ouviste, Senhor? Não te cales. O Salmo descreve o comportamento dissimulado do mal. O acenar com os olhos os códigos secretos e as mentiras inventadas contra os quietos da terra. Aqueles crentes que só querem viver em paz, cuidando de suas próprias vidas e de seus processos de cura. Os perseguidores tentam forjar falsas provas para humilhar o indivíduo diante do deboche dos agressores. O crente recorre à testemunha que realmente importa. Tu ouviste, Senhor? Não te cales. Para Jung, o inconsciente nunca se cala. Quando o crente mantém a sua postura ética, a verdade profunda acaba vindo à tona através dos fatos, desmascarando a projeção e a maldade alheia de forma natural e irrefutável. Versículo 23 a 26. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça. Não se alegrem de mim, não digam em meu coração: era o que queríamos. Sejam envergonhados e confundidos a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandeceram contra mim. Este é um poderoso comando de ativação da justiça arquetípica. O crente pede para ser julgado segundo a justiça do si mesmo e não pelas réguas distorcidas e invejosas do mundo. Ele clama para que os inimigos não tenham o gosto de dizer: nós o devoramos. O desejo de que os perseguidores se vistam de vergonha e confusão representa o colapso psicológico da soberba alheia. Na prática terapêutica, quando o cliente permanece firme, o campo energético muda de tal forma que aqueles que tentaram prejudicá-lo acabam sendo desmascarados publicamente por suas próprias atitudes disfuncionais, sendo obrigados a engolir o próprio veneno. Que beleza! Versículo 27 e 28. Cantem e alegrem-se os que amam a justiça e digam continuamente: engrandecido seja o Senhor, que ama
a prosperidade do seu servo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. O Salmo 35 encerra mudando completamente a frequência vibratória da mente do cliente. O cenário de guerra e perseguição é superado pela vitória da retidão. Os que amam a minha justiça são os verdadeiros aliados, as pessoas saudáveis que celebram o crescimento e a cura do indivíduo. O texto afirma que o si mesmo ama a prosperidade do seu servo. Essa prosperidade é a abundância psíquica, a paz de espírito, a saúde emocional e o sucesso autêntico que nasce da individuação. O crente termina essa dura batalha com a língua livre para falar de louvor e de justiça. Todo dia ele não carrega mais a mágoa, o ressentimento ou o desejo de vingança contra as próprias mãos. Ele descansou a sua causa no seu centro protetor e agora caminha de cabeça erguida, livre das armadilhas da sombra, senhor da sua jornada e profundamente fortalecido em sua dignidade essencial. Sou Cássia Junqueira e faço atendimentos online e presencial. Peço que comente aqui embaixo nos comentários. O meu si mesmo guerreia as minhas batalhas. Te vejo no próximo Salmo 36.